Glória a Deus. Nós vamos estar lendo agora o Salmo de número 23. Coloca por favor na tela. O Salmo de número 23. Vamos ler responsivamente. É um salmo bem conhecido nosso. Na minha versão, o título desse salmo é Deus, o nosso pastor. Diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Você pode colocar a mão no coração? Fala assim, depois de mim, por favor. O Senhor é o meu pastor. Isso, fala assim: Jesus é o meu pastor. Fala assim: nunca me faltará. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Pode colocar o tema para mim, por favor? O Senhor é o meu pastor. Aí na Bíblia está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas no original, no hebraico, esse versículo, ele é dessa maneira: o Senhor é o meu pastor, nunca me faltará. Você pode repetir, por favor? Depois de mim, fala assim: o Senhor é o meu pastor. Fala, Ele. Fala bem forte: Ele nunca me faltará. Então, ter Deus como pastor é a certeza de que Ele não vai nos faltar. Deus, Ele não vai faltar nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições, no momento que está tudo bem também, Deus está ali. Deus, Ele quer estar conosco. Sabe, você pode convidar, você pode pedir a Deus: Senhor, vem andar comigo. Deus, Ele quer se fazer presente. Deus, Ele quer se fazer presente todos os dias da nossa vida. O nosso Deus é Ele que acaba com as guerras. O nosso Deus. E aí o salmista, quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi, ele foi um pastor de ovelha. E como pastor, quantas vezes ele precisou defender a ovelha? Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é uma promessa de Deus estar conosco. Sabe, eu não sei o momento que cada pessoa aqui está passando, que cada um de vocês está passando, mas o Senhor prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus, Ele nos promete e Ele garante. E o salmista, ele conhecia bem o que era o cuidado. Quantas vezes ele protegeu, ele relatando, Davi, ele precisou enfrentar leão para defender uma ovelhinha. Ele precisou enfrentar o urso para defender uma ovelha. Jesus falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. O mercenário que não é pastor, quando ele vê o perigo se aproximar, ele foge,
Porque ele não é pastor, ele é mercenário. O que é o mercenário? São pessoas que simplesmente elas ganhavam, elas eram assalariadas para cuidar ali do rebanho, mas ela não era um pastor. Eles ganhavam para fazer aquilo, então estava ali só por causa do dinheiro. Ela estava cuidando do rebanho por causa do dinheiro, mas o pastor não. Jesus falou: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus, ele é o bom pastor, ele é capaz de dar a vida por cada um de nós. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Sabe o que é ser a porta? Quando os pastores colocavam o rebanho para pastar, quando não era época de inverno, quando o tempo estava mais quente, muitas vezes eles estavam longe do aprisco, então eles não voltavam para casa com as ovelhas. Eles tinham no meio lá das pastagens, eles tinham um aprisco que eles faziam de pedra. Eles faziam um cercado de pedra. Essa imagem tinha aí na mídia, se vocês acharem pode colocar. Eles tinham um aprisco que eles faziam um cercado de pedra, e só ficava uma porta, uma entrada, para que as ovelhas entrassem à noite e passassem a noite ali, para proteger as ovelhas dos predadores, de leão, para proteger de lobos. Então eles colocavam a ovelha para dentro, e o pastor, ele sentava ali naquele espaço. Ele sentava naquele espaço, depois que as ovelhas entrassem. Por isso que Jesus falou: eu sou a porta, eu sou a porta. Ele falou: aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, né? Então ele se colocava como porta ali, era o único lugar que não tinha pedra protegendo. E para um lobo ou um leão, se quisesse durante a noite atacar as ovelhas, teria que passar por ele. Ele se colocava como porta. Muitas vezes eu não entendi esse versículo, porque fala assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá. Eu falei: pô, depois que a gente entra para Jesus, não pode sair, sim ou não? Entrou para ficar, mas o texto de Jesus fala isso: entrará e sairá e achará pastagem. Por quê? Porque eles estão ali, longe do aprisco, porque levou as ovelhas para pastar. E ele se coloca como porta. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está tão ansioso na vida que não consegue descansar. Não precisa levantar a mão. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa se manifestar. Mas quantos aqui estão perdendo o sono por causa das preocupações, por causa dos cuidados da vida? Talvez com medo do que vai vir amanhã. Quantos aqui estão perdendo o sono? Sabe o que está escrito? Que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Fala para a pessoa do seu lado assim, fala assim: o Senhor dá enquanto você dorme. Fala: o Senhor dá enquanto você descansa nele, enquanto você confia nele. Isso. Aos seus amados Ele dá enquanto descansam, enquanto dormem. Sabe o que está escrito? Deleita-te também no Senhor, confia nele, Ele vai fazer, meu irmão. Olha, Deus quer te abençoar. Acredita nisso. Você é tão importante para Deus, e Deus quer te abençoar. A gente precisa acreditar nisso. Muitas vezes, na hora da guerra, parece que nós estamos abandonados. Não precisa se manifestar, mas quantas vezes você falou assim no seu coração: parece que ninguém me vê, parece que Deus não está me vendo. Mas Deus te vê. Nós seguimos a um Deus que tem olhos e vê. Deus, Ele conhece o nosso caminhar, o nosso deitar.
Deus, Ele conhece as nossas fragilidades, irmãos, amém? Deus conhece. Então o salmista falou, o Senhor é o meu pastor. Sabe, irmãos, no original, lembra disso, nunca me faltará, não é nada me faltará, muito mais de ter o que Deus pode nos dar no momento de necessidade, muito mais do que isso, é ter Deus em todos os momentos da vida. Nunca me faltará, Ele está conosco, eu não te deixarei, nem te abandonarei. O nosso Deus é aquele que nos toma pela mão direita e nos diz assim, não temas. Nós precisamos, irmãos, ter fé nesse Deus que não nos falta. Se a gente acreditar dessa maneira, vai ser fácil nós acreditarmos no que Deus pode fazer. Mas se a gente começa a se ver como um povo abandonado, a gente não consegue ter fé. Então olha, o Senhor é o meu pastor, nunca me faltará, Deus está conosco. Agora você pode falar com fé, e com voz assim, de quem acredita de verdade, fala bem forte assim, fala assim, Deus está comigo, fala. Agora bate no peito e fala para a pessoa do seu lado, Deus está comigo. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte? Aleluia, Deus está comigo, Ele está conosco. Aí ele fala assim, irmãos, quando essas ovelhas estavam dentro ali do aprisco, esse aprisco, e o pastor ficava na porta, isso trazia segurança para as ovelhas, e ela podia descansar. Uma ovelha é um animal que ela enxerga pouco, ela não consegue ver ao longe, e a ovelha muitas vezes vulneráveis na hora de pastar, muitas vezes vulneráveis na hora até de beber água. Mas aqui aí Deus dá detalhes, é o pastor que leva as ovelhas às águas tranquilas. Posso falar uma coisa? Nesse mundo sem Jesus não tem águas tranquilas, tem? O mundo sem Deus não tem águas tranquilas, mas Ele promete, muitas vezes era um perigo para a ovelha não bebe em águas agitadas. Se o rio tivesse muito agitado, o pastor tinha que fazer uma espécie de represa, para que a água parasse, para as ovelhas poderem beber. Elas não bebem águas agitadas. Então, o salmista fala, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, Ele está conosco em todas as situações, como eu já falei. Ainda que essa ovelha andasse no vale da sombra, imagine, irmãos, muitas vezes nós estamos vendo situações tão difíceis em nossa volta, mas a confiança é saber que Deus está conosco. Talvez você está numa situação tão difícil, que não consegue enxergar a luz, mas eu posso te garantir, que a luz de Deus está vindo sobre nós, a luz de Deus está vindo sobre nós, o nosso socorro está vindo, acredita nisso, o nosso socorro está vindo. Aí o salmista fala assim no versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando o salmista fala isso, preparas uma mesa, existem alguns tipos de mesas diferentes para o povo judeu, para os hebreus, e as mesas, elas lá do povo hebreu, dos orientais, não são mesas como as nossas que têm pés, são altas, que sentam em cadeira. Geralmente eles sentavam no chão em almofadas, e existiam aquelas mesas, como foi da ceia, a última ceia de Jesus, que era um cenáculo mobilado, aquela era uma mesa em forma de U, né, que o anfitrião ficava numa posição que ele via todos. Mas essa mesa aqui no Salmo 23, é um tapete estendido no chão, é como um piquenique, ele está lá no meio lá, dos pastos, sendo exposto ao perigo, o inimigo está à volta,
Aí o salmista fala: preparas uma mesa, estende um tapete perante mim. E toda vez quando na Bíblia eles iam sentar à mesa, era convidado para sentar à mesa, isso era um convite para fazer aliança. Isso era um convite para renovação de aliança. Isso era um convite para fazer pacto, concerto. Quando Jesus falou Zaqueu, é a história que nós vamos falar na Casa de Paz nesta semana. Quando Jesus olha para Zaqueu, Zaqueu foi um homem que ele subiu numa árvore, ele era baixinho, pequenininho, e ele queria ver quem era Jesus, então ele subiu numa árvore, e quando Jesus estava passando, próximo da onde ele estava, Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu imediatamente entendeu, Jesus estava convidando Zaqueu para uma aliança, Jesus estava convidando Zaqueu para um concerto, para um compromisso, para um pacto, estava convidando Zaqueu: vamos fazer um pacto. Então ali o Davi fala assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Sabe, Deus, Ele está te chamando hoje para uma renovação de aliança. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei qual é o nível do seu compromisso com Deus, mas Deus está chamando hoje para uma renovação de aliança. Jesus está chamando hoje para sentar conosco à mesa. Vamos sentar, vamos comer juntos, vamos renovar o nosso compromisso de caminhada nessa terra. Em Apocalipse está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus fala assim: ó, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar na casa dele, eu vou comer com ele, eu vou me alimentar com o que ele tem para me oferecer, e ele vai se alimentar do que eu tenho para oferecer. Aliança é isso. Quando a gente faz uma aliança, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. É isso que Jesus. E muitas vezes, irmãos, o que nós temos para oferecer para Deus? Às vezes chegamos para Deus com a vida quebrada, muitas vezes sem esperança. Aí Jesus fala assim: eu quero experimentar a sua comida, eu quero comer contigo, eu cearei com ele, eu vou comer o que ele tem para colocar na mesa, e ele vai cear comigo. Sabe, Jesus Cristo é aquele que morreu pelas nossas dores. Está escrito que ele levou sobre si todas as nossas dores. Está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz foi feita uma aliança, quando Jesus estava experimentando as nossas dores, o nosso sofrimento. Ele estava se alimentando daquilo que nós temos para oferecer. Sabe o que está escrito quando aqui o salmista diz: refrigera a minha alma? A Bíblia fala em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Quantos querem viver em paz? Dá um glória a Deus aí bem forte. Esse é o nosso pastor, que eu posso convidar para andar comigo. Quantos querem andar com Jesus? Fala assim: para sempre. Fala: para sempre. Mais forte: quantos querem andar com Jesus? Aleluia. Quantas vezes nós tentamos a caminhada e paramos no meio do caminho, sim ou não? Quantas vezes acontece isso? Mas existe uma promessa: se nós convidarmos Jesus para andar conosco, Ele que vai nos sustentar, irmãos. Não tem por que a gente parar no meio do caminho. Quantas vezes tentamos e paramos no meio do caminho, mas Deus, Ele vai nos sustentar. Amém? Está escrito assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Muitas vezes o pastor, ele precisava derramar óleo na cabeça das ovelhas, óleos, sabe? As ovelhas muitas vezes elas se machucavam nas cercas,
nas brigas lá entre elas, e isso dava mosca, né? Então era necessário, o pastor, ele ungia a cabeça da ovelha, aquilo evitava que as moscas pousassem. Nós precisamos do óleo de Deus sobre nós, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus sobre nós, amém? Ele protege a nossa cabeça. Pensa nisso, irmãos, sem essa proteção, aquelas ovelhinhas ficavam vulneráveis, e moscas pousavam, botavam larvas, infeccionava, podia levar a óbito. Mosca fala de demônios. Muitas vezes no meio da mágoa, no meio da tristeza, da amargura, do sofrimento, os demônios se aproveitam para perturbar a nossa mente, para perturbar as nossas emoções. As nossas imunidades espirituais, elas são derrubadas por pensamentos. Então o Espírito Santo, ele vai nos proteger disso. O Senhor, o bom pastor, ele quer ungir a nossa cabeça, proteger. Quando a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, a Bíblia fala sobre o capacete da salvação. O capacete protege a nossa cabeça, e o Espírito Santo, ele quer fazer isso. A palavra de Deus faz isso por nós. Quantos querem o capacete da salvação? Irmão, se andarmos como o Senhor, tendo Ele todos os dias, convida Jesus. Eu quero que o Senhor ande comigo. Irmãos, nós vamos andar com o capacete da salvação, amém? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E aí, o versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que promessa maravilhosa, irmão. Você pode pensar nisso? Isso é verdade. Está escrito, olha, bondade, a sua bondade, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus me seguirão. Fala assim, todos os dias. Fala bem forte, todos os dias. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quantas vezes talvez você tentou caminhar com Deus e não foi para sempre, por algum motivo, por alguma circunstância, você parou no meio do caminho, mas aqui é uma promessa, irmãos, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Se Deus estiver conosco, irmãos, esse é o centro, é o cerne desse salmo. O Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Ele estará conosco todos os dias. Muitas vezes, quantas vezes os homens reclamam de perseguição. Ah, está uma perseguição no meu trabalho. Ah, aquela vizinha que ela não, parece que não tem o que fazer, não tem uma roupa para lavar, fica se metendo na minha vida. É perseguição, sim ou não? É assim ou não? Aquele amigo no trabalho que fica querendo puxar o meu tapete para tomar o meu lugar. Então, nós passamos por muitas perseguições, e muitas vezes, aquelas coisas que nos fazem sofrer, a gente dá muita ênfase, né? Aquilo entristece, marca, machuca, e muitas vezes nós ficamos lembrando essas coisas, dos maltratos que as pessoas fazem. Isso é perseguição, sim ou não? Sim ou não? Perseguição. Então tem vários tipos de perseguição. Às vezes por causa de inveja. Quantos tem pessoas ciumentas, né? Invejosas, e às vezes perseguem o outro. Qual o motivo? O motivo é que queria o lugar. Queria o lugar. O cara lá comprou um carro,
Não adianta você dar um outro carro igual para ele, ele quer o seu. O invejoso, ele quer o que é seu. E aí ele começa a perseguir, porque ele quer o que é seu. Sim ou não? Então isso são perseguições. Tem vários tipos de perseguições. Nas redes sociais é um se metendo na vida do outro, né? Não é assim? Umas coisas feias, mas existe um tipo de perseguição que está na Bíblia. Isso aqui é uma perseguição também. O que nós devemos trazer à memória, já estou encerrando, e lembrar, é que o Senhor está nos perseguindo. O Senhor está nos perseguindo. Está dito assim, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Irmãos, no meio da dificuldade, no meio da afronta, seja lá o que for, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus estão nos seguindo. Amém? Deus, Ele te convida para sentar com Ele. Deus, Ele te convida para convidar Ele para estar contigo todos os dias. Vou pedir o ministério de louvor que suba aqui. E eu vou pedir ajuda também. Cadê o Felipe? Vem aqui, Felipe. Tem que ser. Cadê o Filipinho? O Filipinho, vem aqui, mais um. Que vai me ajudar aqui. Cadê o outro Felipe? 2 Felipe, vem. Pode subir aqui. Eu não sei o que seria. Cantava ou não cantava? Eu pensei nessa também. Nunca me deixou. Aleluia. Pode subir aqui, 2 Felipe. 2 Felipe. Você vai perceber, pode ver primeiro. Você vai perceber como que é que Deus te persegue. Quando você receber essa revelação, quando você receber esse entendimento, esquece aquilo que falam de você. Deixa eu te falar uma coisa, as crianças só jogam pedras em árvore que dá fruto, não é assim? Desde que eu cheguei na igreja, eu ouço a nossa bispa falar isso, desde que eu era bem jovem aqui na igreja, que eu sou jovem ainda. Ela fala assim, então não tem mimimi, não tem chororô, só joga, se está jogando pedra é porque está dando fruto. Árvore seca, ninguém nem olha, sim ou não? Então se estão falando de você é porque tem coisa boa em você. O invejoso está falando de você porque ele deseja o que você tem. Já pensou nisso? Então lembra de Deus, lembra do que Deus está te perseguindo, dê a ênfase. Então 2 Felipe, esse Felipe vai representar a bondade de Deus, e o Felipe Hipólito, a misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia, vamos lá, esse aqui é quem? Bem forte. E esse aqui? Então, irmãos, aí você está vivendo a sua vida. Aí agora eu chamei eles porque para me acompanhar tem que ser jovem assim, senão não consegue. Não é? É isso aí. Então, aí o que eu fizer eles vão fazer. Bondade e misericórdia. Aí você está em casa, está tudo bem. Aí aonde eu for vocês vão, um do lado do outro, tá? Um do lado do outro. Lembra disso, irmãos. Não é só sofrimento, só dor. A bondade e a misericórdia está seguindo atrás de mim, tá? Isso, seguindo. Aí você acorda em casa. Se tiver um dia bom, você acordou bem, quem está atrás de você? Aí você vai falar bem forte. Aí você levantou, foi para o trabalho, às vezes com medo de ser mandado embora. Quem está atrás de você? Aí você chega em casa, está tudo bem, a mulher está de boa, meu irmão, não tem nem reclamação dos meninos. Quem está atrás de você? Aí você chega em casa querendo descansar, a dona está querendo falar, reclamar. Quem está atrás de você? Bom? Isso. Aí você vai para a escola. Quem está atrás de você? Você precisa entrar na correria da vida. Quem está atrás de você? Aí você precisa correr.
para conquistar, para ganhar o pão. Você não sabe como vai ser, mas quem está atrás de você? Isso. Aí na hora da dor, veio uma enfermidade na família, você acordou de repente, quem está atrás de você? Isso, aí você vai viver a sua vida crendo no Senhor, porque a bondade e a misericórdia, ela nos segue todo dia da nossa vida. Isso. Nós estamos sendo perseguidos. Existe uma luz de Deus que está vindo sobre nós. Deus vai abrir os seus olhos e você vai conseguir ver Deus na sua história. Você vai ver Deus na sua história. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Obrigado.